Então as pessoas ligam, elas acham que não é uma loja. E eu sempre falo, não, já conhece a loja? Ah, não, eu falei, então vem aqui, quando você vem buscar o bolo. Aí quando a pessoa descobre quantas coisas diferentes que tem para comer, ficam apaixonadas. Então, às vezes, vai o marido buscar e o marido fica e daqui a pouco volta com a esposa fala, não, ele falou tanto da loja, eu tive que vir conhecer. E assim, porque muitas vezes os homens se animam mais do que as mulheres, é muito interessante. Muito engraçado. Muito interessante. Eu tenho percebido um aumento no fluxo do público masculino bem grande na loja. Então, eles ficam à vontade, a loja não é infantil, não é feminina, é bem neutra, tem uma decoração bem neutra, bem apropriada, e as pessoas marcam com seus clientes e tudo mais, e acaba sendo uma opção diferente em Cascais do que há, né? Apesar de não ser um ambiente, não é puxado para um ambiente tão sofisticado, também não é puxado para uma loja de rede, então acaba sendo um ambiente único e bastante aconchegante. Fizemos, inclusive, um workshop de design de interiores. Dentro do espaço? Sim, e acabou sendo muito interessante, né, para os arquitetos que fizeram os projetos, porque as alunas ficam muito animadas, porque o ambiente é totalmente lúdico, tem tudo a ver com o design de interiores, então acaba sendo bastante estimulante. É diferente, né, do habitual. Diz lá. As encomendas, queria saber como é que funcionam as encomendas, com quanto tempo de antecedência? Então, esse estilo de bolo pode ser feita uma encomenda mais próxima do horário, não tem problema nenhum. Os bolos simples fazemos para o mesmo dia, sem qualquer problema. Os decorados ou de pasta de açúcar, o ideal é que se faça encomenda com o máximo possível de antecedência. Porque quanto mais tempo de antecedência, melhor fica o projeto, né? Porque tem não é tão simples quanto parece. Muitas vezes nós temos que ter a ideia, muitas vezes não é simples assim, passar por algo que é comestível, que é maleável, a ideia daquilo que se espera. Temos, às vezes, dificuldade de conseguir um material específico, algumas coisas têm que ser compradas pela internet, então não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro. E o tempo básico de preparo, montagem de um bolo em pasta de açúcar é de 2 dias no mínimo. No mínimo, só para cumprir todas as etapas de preparo, descanso, todas as etapas de produção são 48 horas. Então, fora que muitas vezes, dependendo do que for a decoração, nós temos que começar muito tempo antes para que as peças sequem, para que as etapas sejam cumpridas. Então, não é algo que o ideal seja que seja solicitado em cima da hora. Acaba que em cima da hora corremos o risco, 2 riscos, né? Um é de não ter agenda disponível, porque são bolos que demandam muito tempo de montagem, não podemos já estar lotados. E a segunda é que diminui o nosso leque de opções para trabalhar com bolo, porque quanto menos tempo nós temos para produzir as peças e tudo, tem horas que não dá para fazer exatamente do jeito como a pessoa quer em cima da hora, né? Então, quanto antes, melhor. Essa semana tivemos também, por exemplo, uma sapatilha que fica em pé. Isso não fica em pé e fixo e firme de uma hora para outra. Temos que fazer com antecedência e o clima influencia. Os claros de A calor também não ajudam umidade, muito. exatamente. Tem influência de clima. Então, quanto antes a pessoa encomendar, melhor. Isso é engraçado, porque eu percebo assim que muitas vezes... Claro, há exceções, mas muitas vezes os portugueses eles procuram mais em cima da hora para fazer a encomenda dos bolos. E os brasileiros não, eles já vêm 3 meses antes, 2 meses antes, já me pediram bolo para agosto. Porque é o hábito no Brasil, porque eles já sabem que se for em cima da hora, apesar de grande quantidade de confeiteiros, se for em cima da hora, já sabe que não tem vaga, não vai fazer. Não tem vaga, não tem como encaixar, é muito concorrido, porque gostam muito desse tipo de bolo, né, decorado. Então, tem esse hábito mesmo de se fazer com muita antecedência, também porque lá tem um hábito muito diferente daqui, que no Brasil tudo se parcela. Então, a pessoa gosta de fazer tudo da festa antes e vai pagando devagar, até a época. É cultura, né? E vai pagando devagar tudo que tem para pagar da festinha, até chegar exatamente naquele momento, né? Da entrega de todo o material. É diferente. Então, o que é mais pedido? O que é que as pessoas procuram mais? Olha, bolos assim. Esses bolinhos com brigadeiros no topo saem imenso. Imagino porquê. Pois é. Eu gosto imenso dos bolos pequenos, gosto demais, sou apaixonada. Falo, eu gosto de fazer ter 10 assim, se pudesse, já queria ter 10, 15 assim, seguidinhos, acho lindos. E os bolos de pasta de açúcar, né? O pasta de açúcar tem tido um aumento de demanda muito grande. Eu dou muito trabalho a fazer, Muito. Participamos de um editorial agora na semana passada e em um dia, foram 24 horas, nós montamos
vários bolos, que cada bolo era 1,5 kg de pasta de açúcar para montar cada um. Então, assim, eu fiquei mesmo com muita dor, porque tive que sovar aquelas pastas todas e montamos aquilo tudo. E só tivemos, no final das contas, só tivemos um dia para finalizar todos os bolos. Eram falsos, né? Sim. Que eram para editoriais, eram para fotos e foi uma loucura. Dá muito trabalho. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu quero uma decoração simples. Mas às vezes a pior parte não é a decoração, é até chegar na decoração é que tem todo o trabalho. E é o mesmo procedimento, não importa se é um bolo desse tamanho ou se é um bolo para 100 pessoas. Eles vão cumprir todas as etapas. Então, dá trabalho, não tem jeito. Ele é um produto personalizado. A quantidade de horas envolvidas para fazer, mesmo que seja um bolo pequeno, é bem grande. E qual é que prefere fazer? Olha, eu gosto de fazer os dois. O que eu mais gosto no meu dia a dia é estar misturado, ter as duas coisas para fazer. Às vezes, calha de ter no fim de semana imensa quantidade de bolo de pasta e às vezes calha de no outro fim de semana quase não ter nenhum bolo de pasta e ter imensos bolos assim, que a gente chama mais o estilo de naked cakes. Eu gosto quando eles se misturam, tem um pouquinho de um pouquinho de outro, parece que se a gente faz muito a mesma coisa, vai cansando. Então eu gosto muito de misturar, mas não tem regra também em relação a dias. Claro, fim de semana tem os espaços de festas e tudo, acaba se concentrando, mas não tem uma regra. Às vezes teve uma semana que tinha muitos bolos, todos de pasta de açúcar, numa terça-feira. Vai entender, tinha tudo, aniversário de casamento, N motivos e eventos diferentes. As pessoas também encomendam os doces para seus eventos empresariais e uma série de outras características que, na verdade, não são somente bolos de aniversário, né? E acaba que não tem muito um dia certo. Às vezes calha que naquela semana tem muito bolo para a escola de aniversário, então tem muitos bolos durante a semana. Muitas vezes as pessoas pedem um bolo para a escola e um bolo menor para casa, para cantar os parabéns à noite com a família. Então são 2 bolos já e multiplica aquilo. Então não tem muita regra. A gente achar também que o boom é somente no fim de semana, não é. Acontece durante a semana, não tem uma regra muito específica. E quais é que são os sabores mais pedidos? Massa de baunilha, massa de chocolate, para bolo de festa, né? Massa de chocolate, iogurte com limão, cenoura. Basicamente essas 4 são as mais pedidas para bolos de festa. Recheios de brigadeiro, doce de leite, coco. Calma, tu és capaz. Recheio de coco, a compota de morango, que é o que vocês vão experimentar hoje aqui, né? A compota que nós fazemos, colocamos menos açúcar que o habitual, porque fazemos muito fresca, não tem necessidade dela se conservar por uma eternidade como uma compota normal, fazemos sempre fresquinho. Então, aproveitamos para fazer com uma quantidade de açúcar mais reduzida, que é muito bom também para os miúdos. E para esse estilo de bolo. Para a escola, miúdos pequenos, nós geralmente aconselhamos os sabores frutados ou de legumes. Então, bolo de laranja, bolo de cenoura, bolo de iogurte com limão, eles são sempre fofinhos, são molhadinhos, principalmente para as escolas que não permitem cobertura ou recheio. Então, funciona muito bem com os pequenininhos. As mães todas dizem que o bolo acaba. Então, tá bom. Acabou porque tá gostoso. Exatamente. E quais é que são os maiores desafios? Administrar tudo. Controlar tudinho. Qualquer empreendimento novo é um grande desafio, né? Nós sabemos que o primeiro e o segundo ano são enlouquecedores em qualquer nova atividade que temos. Porque, assim, não fui pega de surpresa, já imaginava que seria dessa forma. E, realmente, quando começamos um empreendimento novo, nós temos que ter consciência de que vai ser dessa forma. Tem que ter muita disposição para o trabalho. Eu trabalho 7 dias por semana, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, seja 1 ou 2 horas da manhã. Eu não faço outra coisa, eu só trabalho. Ou eu estou na loja, fazendo as coisas em função da loja, ou lidando com fornecedores e mercado e as outras atividades todas que temos que preparar, principalmente cake design, que tem produtos e demandas muito específicas, ou temos que fazer as atividades financeiras, temos orçamento para os clientes. A parte de orçamentos demanda muito tempo mesmo, a questão dos orçamentos. Então, no final das contas, o normal de se tocar uma empresa nova, né, um pequeno negócio que estamos a empreender, né, a começar, e falta braço, é normal. E é bem sacrificante, mas nós estamos vendo acontecer.
entende? Assim, é muito satisfatório ver acontecer, ver que as pessoas estão felizes, ver que os clientes voltam. Para mim, é o mais importante. Os clientes voltam. A pessoa Quer dizer, pede o gostaram. bolo. É assim, é muito gratificante. A pessoa retornar, diz que estava gostoso, que as crianças comeram tudo e quiseram repetir. E pede um bolo, aí às vezes pede, porque tem aniversário, vai para a escola, vai para casa, criança, né? Aí pede um bolo, quando chega... Aí liga de volta e fala, aumenta o bolo da semana que vem. Comeram tudo, vou precisar aumentar o bolo, tem que ser maior. Aí o bolo da semana seguinte tem que ser maior. É assim. Não, tem que ser maior, porque já acabou aqui o bolo hoje, não foi suficiente, porque eles gostaram imenso. Então, aí aumenta o tamanho do bolo. Então é muito gratificante. É um saborzinho bem brasileiro, é diferente, né, um pouquinho do bolo de cenoura, é bem diferente. Próxima vez eu vou trazer o bolo de cenoura. Olha, fica já aqui registrado. marcado. Mas fica já tem que ser ao marcado. estilo brasileiro. Brasileiro não come bolo sem nada. Tem que ser bolo de cenoura com brigadeiro. Claro, nós eu nós acho somos muito quase bem. brasileiras, já sei que não são, bolo nós de somos cenoura bem. tem que ser com cobertura de chocolate, senão é a claro, mesma Não coisa. tem piada nenhuma sem Eu cobertura. concordo. E também evitamos divórcios na loja. Então, por falar em bolo de cenoura com chocolate, tivemos a ocasião do casal que a esposa ama doce de leite e o marido brigadeiro. E começou aquela conversa na loja. Eu falei, façamos o seguinte, divide a cobertura. Pronto, faz metade doce de leite, metade brigadeiro. E evitaram o para divórcio. casa. Exatamente. Ai, pode dividir a cobertura? Pai, o que quiser. Você quer metade brigadeiro, metade... Tá bom. Aí dividimos o bolo normal, simples, forma normal, com buraco no meio, Sim, de sim. cenoura, bem grande. Metade com doce de leite, metade com brigadeiro. Aí a amiga que estava junto falou, eu quero comer o meio, eu quero pegar um pouco de cada. Eu falei, ó, mais, assim. vocês que se entendam, entendeu? Desde que não dê divórcio aqui, tá tudo certo. Enfim, e comeram o bolo todo. Que E engraçado. todos ficaram felizes e pronto. E projetos para o futuro? Vários projetos para o futuro. Vários? Vários. Está sempre a Quer evoluir. contar hoje alguns? Posso, algumas então coisas diga sim, lá. não há problema. Temos agora que esse primeiro ano, né, provavelmente até um ano e meio, estabilizar, né, estabilizar a loja e tudo mais, nos organizarmos, ajustarmos vitrine, que ainda estamos testando um monte de produto, o tempo todo, né, e tudo mais. E teremos o projeto já, se Deus quiser, num futuro não tão distante, de fazermos novos pequenos pontos de revenda da loja. Não, talvez não num conceito como o nosso, que é uma loja muito ampla, mas já outros pequenos pontos, porque as pessoas têm demandado muito. Colegas, pessoas conhecidas que já comeram, porque já levaram o bolo para o Porto, para a Leiria, para não sei aonde, leva o bolo. E as pessoas muitas vezes querem e perguntam se nós fornecemos. Então, nós temos esse projeto de começar a desenvolver num estilo um pouco diferente do nosso, né? Assim, no sentido de não uma loja tão ampla, mas com pequenos pontos onde as pessoas possam matar a saudade e experimentar os docinhos diferentes. E mesmo aquilo que eu digo, na verdade, os que eu mais gosto são os doces tradicionais, realmente feitos como são feitos em casa. Feitos, claro, eles são feitos de uma forma profissional, mas com gostinho de bolinho da casa, avó. sim. É muito gratificante chegar uma pessoa de idade na loja e comer e dizer, parece um bolinho de casa. Eu falei, a ideia é essa, que você vá a uma loja, mas que o seu bolinho tenha o gostinho de um bolinho de vó, Sempre um bom. gostinho de infância. É o né? melhor Que é o que sabor. tanto É o se melhor. pede. É o melhor verdade. sabor. É. É melhor. Bem, estamos a terminar. Estamos a terminar já com a promessa de uma terceira volta, mas Bruna, é a altura de convidar as pessoas lá em casa a procurar o que queria. Sim, a Quequeria fica no Estoril, ela fica na Rua do Viveiro, número 537, loja 2, bem próximo ao campo do Estoril Praia. E funcionamos de terça a domingo. De terça a sábado abrimos às 8 horas da manhã e encerramos às 7 horas da noite. E aos domingos abrimos às 9 horas da manhã e encerramos às 6 horas da tarde. Muito bem. O Instagram é Quequeria, by Bruna Corrêa. Se escreveu Quequeria, já acha. Deixa logo. O ícone rosa bem grande, já acha. E tá tudo certo. Tem todas as formas de contatos, telefones. Mas a maior graça é ir conhecer a loja, se for É ir possível. lá mesmo e provar as coisas mesmo a porque é sério. apaixonante, é diferente ir lá, né? E conhecer e tomar um café. E é muito agradável, é mesmo muito agradável.